Olá, que a paz seja convosco. Hoje leremos os 3 últimos capítulos da carta aos Hebreus, que é uma carta de encorajamento, né? Provavelmente os irmãos que estavam enfrentando perseguições e por causa disso eles queriam, né, sair daquela situação, desistindo da fé no Cristo, no Messias, querendo voltar às coisas velhas e tudo que ele representava, né, os perigos de ser um cristão. Bom, hoje leremos os capítulos 11, 12 e 13. O capítulo 11, irmãos, ele traz a temática da fé. É um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia. E eu gostaria de deixar duas reflexões que são da série Fundamentos de uma Fé Inabalável, de Hélio Peixoto. E essas reflexões são as seguintes: a fé e a perseverança, elas caminham juntas. Uma é o suporte para a outra. E que não baseamos o fundamento da nossa fé nas nossas experiências pessoais, e sim na verdade de quem Deus é. A palavra de Deus, ela é a verdade, e é nela que fundamentamos a nossa fé. A fé, irmãos, ela é uma contínua prática de devocionais que nós fazemos diariamente, né? Ouvir e falar com Deus, ler a palavra, congregar, cantar louvores, ter comunhão, realizar a obra, ok? Esses devem ser os fundamentos para que a nossa fé se torne uma fé inabalável. Amém? Então vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigada, Senhor. O Senhor tem nos ensinado a estruturarmos a nossa fé mediante o conhecimento da Tua vontade, Senhor. Faz-nos entender as coisas necessárias que devemos fazer para que a nossa fé fique fortalecida, que nós possamos nos revestir da armadura do Senhor, que nós possamos nos fortalecer realmente para resistir ao diabo quando ele vier com as suas acusações. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda para que possamos nos aprofundarmos verdadeiramente, para que a fundação da nossa fé, Senhor, seja baseada na Tua palavra, que é a verdade. Pai, agora nós vamos ler os 3 últimos capítulos da carta aos Hebreus. Por favor, Senhor, peço que o Senhor libere o seu Espírito para que o nosso entendimento fique claro, os nossos olhos sejam abertos, que nós possamos ouvir e praticar a Tua palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, então, carta aos Hebreus, capítulo 11. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas, porque por ela os antigos obtiveram um bom testemunho. Através da fé, entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que ele era justo, testificando Deus sobre os seus dons e, através disso, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, porque antes de sua trasladação ele tinha testemunho de que agradara a Deus. Porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Pela fé, Noé,
tendo sido avisado por Deus a respeito das coisas que ainda não se viam, comoveu-se com temor, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando foi chamado a ir para um lugar que havia de receber posteriormente por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em uma terra estranha, habitando em tabernáculos com Isaque e Jacó, os herdeiros com ele da mesma promessa. Porque procurava por uma cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a própria Sara recebeu vigor para conceber descendência e deu à luz uma criança quando já de idade avançada, porquanto teve por fiel aquele que havia prometido. Por isso também de um, e esse já considerado como quase morto, descenderam tantos como as estrelas do céu em multidão e como a areia inumerável da praia. Por estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, foram persuadidos a respeito delas e abraçaram-nas, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque aqueles que dizem tais coisas declaram abertamente que procuram por um país. E verdadeiramente, se lembrassem daquele país de onde haviam saído, teriam tido a oportunidade de retornar. Mas agora eles desejam um país melhor, isto é, um celestial. Por isso também Deus não se envergonha de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando foi provado, ofereceu a Isaque, e aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Dele foi dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerando que Deus, sendo poderoso para levantá-lo até mesmo dentre os mortos, e então também figuradamente, ele o recebeu. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, concernente às coisas futuras. Pela fé, Jacó, quando estava próximo da morte, abençoou ambos os filhos de José e adorou, reclinando-se sobre o seu cajado. Pela fé, José, ao morrer, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, quando nasceu, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já crescido, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser afligido com o povo de Deus do que por um período desfrutar do gozo do pecado. Considerando a desonra de Cristo como riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa do galardão. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque perseverou como que vendo aquele que está invisível. Pela fé ele celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, a fim de que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, e os egípcios que o mesmo fizeram afogaram-se. Pela fé os muros de Jericó caíram após serem rodeados durante 7 dias. Pela fé a prostituta Raabe não pereceu com os incrédulos,
porque havia acolhido em paz os espias. E que mais direi? Porque não haveria tempo para falar de Gideão, de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, foram feitos fortes na fraqueza, foram valentes em batalha, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam os seus mortos trazidos novamente à vida e outros foram torturados, não aceitando o seu livramento para que pudessem alcançar uma melhor ressurreição. E outros foram testados com escárnios e açoites cruéis, de fato, e além de cadeias e prisões. Eles foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, vaguearam sem destino, vestidos em peles de ovelhas e de cabras, sendo destruídos, afligidos e atormentados, dos quais o mundo não era digno. Eles peregrinaram errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo obtido um bom testemunho através da fé, não receberam a promessa, tendo Deus preparado alguma coisa melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem ser aperfeiçoados. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados em vossas mentes. Vós ainda não resististes até ao sangue, lutando contra o pecado, e vos esquecestes da exortação que vos fala como a filhos. Filho meu, não desprezes o castigo do Senhor e não desfaleças quando fores repreendido por ele, porque aquele a quem o Senhor ama também castiga e açoita cada filho que recebe. Se suportais o castigo, Deus vos trata como filhos, pois qual é o filho a quem o pai não castigue? Mas se ficais sem castigo, do qual todos são feitos participantes, então sois bastardos e não filhos. Além do mais, tivemos pais segundo a carne, que nos corrigiram e nós lhes prestamos reverência. Não devemos então nos sujeitar muito mais ao Pai dos Espíritos e viver? Porque aqueles verdadeiramente por um tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para a nossa vantagem, para que possamos ser participantes de sua santidade. Porém, nenhum castigo parece ser prazeroso para o castigado, mas angustiante. Contudo, posteriormente produz um fruto pacífico de justiça para aqueles exercitados por ele. Portanto, levantai as mãos que se encontram cansadas e os joelhos fracos, e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie para fora do caminho, mas que seja curado.
Segui a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor, examinando diligentemente para que nenhum homem fracasse da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos sejam contaminados. E não haja algum fornicário ou pessoa profana como Esaú, que por um bocado de alimento vendeu o seu direito de progenitura. Porque bem sabeis que, posteriormente, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou espaço para arrependimento, embora tivesse buscado cuidadosamente entre lágrimas. Porque não chegastes a um monte que possa ser tocado, queimado com fogo, nem ao negrume, à escuridão e à tempestade, e ao som de uma trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes ordenava, e se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou traspassado com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: tenho pavor e temor. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a uma companhia incontável de anjos, à igreja e assembleia geral dos primogênitos que estão inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e os espíritos dos homens justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão, que comunica algo melhor do que aquele de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se aqueles que rejeitaram o que na terra lhes falava não escaparam, muito menos nós escaparemos se nos desviarmos daquele que nos fala lá de cima nos céus, a voz do qual moveu a terra, mas agora prometeu dizendo: ainda uma vez sacudirei não apenas a terra, mas também o céu. E esta palavra, ainda uma vez mais, significa a remoção das coisas móveis, como as coisas que são criadas, para que as coisas que são imóveis permaneçam. Portanto, tendo recebido um reino que não pode ser removido, retenhamos a graça pela qual podemos servir a Deus de forma aceitável, com reverência e temor divino, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Carta aos Hebreus, capítulo 13. Que o amor fraternal continue. Não vos esqueçais de receber estranhos, porque assim alguns receberam anjos sem o saberem. Lembrai-vos daqueles em cativeiro, como se estivesseis cativos com eles, e daqueles que sofrem adversidades, como se vós as sofresseis também no vosso corpo. Que o casamento seja honroso entre todos e a cama sem mácula. Porém, aos prostitutos e adúlteros, Deus os julgará. Sejam as vossas conversas sem cobiça, contentai-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Para que pudéssemos confiantemente dizer: o Senhor é meu ajudador e não temerei o que o homem me possa fazer. Lembrai-vos daqueles que têm o domínio sobre vós, que vos falaram a palavra de Deus, cuja fé deveis seguir, considerando a finalidade de suas admoestações. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não vos deixeis levar por doutrinas diversas e estranhas, porque bom é que o coração se estabeleça com graça.
e não com alimentos que em nada beneficiaram aos que deles se ocuparam. Nós temos um altar, onde não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais, cujo sangue é trazido ao santuário pelo sumo sacerdote em razão do pecado, são queimados fora do campo. E por isso também Jesus, para santificar o povo com o seu próprio sangue, sofreu fora do portão. Saiamos, pois, ao seu encontro fora do campo, levando a sua desonra. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Por ele, portanto, ofereçamos sacrifício de louvor a Deus continuamente, isto é, o fruto dos nossos lábios, dando graças ao seu nome. E não vos esqueçais de fazer o bem e da solidariedade, porque de tais sacrifícios Deus muito se agrada. Obedecei àqueles que vos governam e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que deverão prestar conta delas, para que o façam com alegria e não com pesar, porque isso vos seria inútil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência e em todas as coisas queremos viver honestamente. E rogo-vos que assim o façais, para que eu volte a estar convosco o mais breve. Ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, através do sangue do pacto eterno, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que aos olhos dele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para sempre e sempre. Amém. Rogo-vos, irmãos, que suporteis a palavra da exortação, porque vos escrevi uma carta em poucas palavras. Sabei que nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade, com o qual, se ele não tardar, irei ver-vos. Saudai a todos os que vos lideram e a todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém. Amém? Terminamos então a carta aos Hebreus. Maravilhosa carta, muita coisa para ser comentado, muita coisa para Deus ministrar, né, no nosso coração, mas que nós tenhamos isso em mente, irmãos. A fé é realmente o firme fundamento. Então, a fé nós obtemos através de exercícios diários, né? Nós devemos estar cientes de quem Deus é e lançarmos mão para o fundamento, para esse fundamento da verdade bíblica. Amém? Não daquilo que possa ser gerado na nossa mente, nos pensamentos, mas da verdade bíblica, de quem Deus é, do que ele diz que nós somos, qual a vontade dele para nós e qual a orientação que ele nos dá. Amém? Lembremos-nos que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável, é isso que tem que descer aos nossos corações. Quem Deus é, saber o caráter de Deus. Amém? Bom, nós terminamos a carta aos Hebreus. Parabéns você que chegou até aqui. Tô feliz, viu, irmãos? Porque as pessoas estão empenhadas. E no próximo vídeo nós estaremos lendo a carta de Tiago. Amém? Fiquem na paz, Deus abençoe você e sua família grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigada, até mais.